Hora de fazer contato com ela, Marilu Cabanhas. Bom dia! Como você vai? Que prazer imenso falar contigo, Marilu. Nem fale, Maria Tereza, prazer é o meu, minha querida. Que maravilha você aí cobrindo o Glauco Faria, né? Que merecidamente está tirando férias. E é para mim um prazer muito grande, sabe que eu sou assim uma fã sua. Eu acho que você desempenha um trabalho maravilhoso, Maria Tereza, aqui na nossa cobertura, tá no Brasil TV inteiro, todos os domingos. E tem uma relação afetiva, né? Não vamos esconder, né? Que a gente se ama mesmo. É verdade, é verdade. Você já E eu brinquei, Marilu, que as mulheres estão dominando e eu já adoro isso normalmente. E com você é melhor ainda. A recíproca é muito verdadeira, Marilu. Ai, querida, muito obrigada. Bom, então vamos lá, dando agora sequência, né, ao nosso Sim. jornal. A gente vai falar aqui sobre a parada do orgulho LGBT. Por causa da pandemia, essa parada será online, assim como aconteceu no ano passado. A 25ª edição tem como tema a luta pelo respeito às pessoas que vivem com HIV, é o HIV/AIDS, ame mais, cuide mais, viva mais. E para falar sobre essa programação, a gente convidou aqui o Renato Viterbo, ele que é vice-presidente da Associação Parada do Orgulho LGBT. Oi, Renato, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Marilu. Prazer é todo meu e parabenizar a você, né? Mulher aí, no comando de tudo isso aí da rede. E parabéns mais uma vez. Obrigado pelo convite. Muito obrigada, Renato. Bom, antes da gente falar exatamente da programação, eu queria que você contextualizasse um pouco esse movimento, né? Muita gente não sabe como é que surgiu, né, essa parada do orgulho LGBT, e a gente sabe que existe aí uma referência direta ao que aconteceu em Nova York em 1969. Eu queria que você contasse um pouco esse histórico. Na verdade, o movimento LGBT ele surge em 1969. Estou no Nova York, né, um bar onde a polícia, houve uma repressão policial, né? Tem uma história que o movimento ele vai na defesa, né, de pessoas que frequentavam o bar, mas também da população LGBT daquela época, né? A parada LGBT de São Paulo, ela tem um início nos anos 80, né, chegando aqui, mas especificamente no ano de 1996, né, quando um grupo de 200 pessoas sai ali na região da Praça Roosevelt, vai para o Pacaembu, né? 1997 a gente vai para a Avenida Paulista, com cerca de 2.000 pessoas. Em 2006 a gente entra para o Guinness Book como a maior parada LGBT do mundo, com 3 milhões de pessoas. Eu lembro, foi nos primeiros atos eu estava lá fazendo a cobertura jornalística, foi realmente emocionante, né? A dimensão que tomou essa parada, né? Agora vamos falar desse ano, do tema, né? Exatamente do HIV/AIDS, ame mais, cuide mais, viva mais. É importante sempre relembrar, não é isso? Sobre as pessoas que sofrem, né? Isso, na verdade, esse tema ele foi tirado em 2019, né, pelos coletivos que lutam pela causa LGBT aqui no estado de São Paulo, e é um tema muito pertinente, porque nós estamos completando 40 anos de luta contra a epidemia de HIV/AIDS, né? Então, é muito importante que falemos sobre isso nesse momento atual, né, de pandemia, da Covid-19 também, né? Por quê? Porque essa luta nossa é 40 anos, né? E aí eu costumo fazer uma referência com relação à pandemia da Covid-19, tudo que se caminhou muito rápido para uma vacina, né? A epidemia de HIV/AIDS, a gente ainda não tem uma vacina, nós estamos aí com um teste, uma possível vacina, um teste 3, né, de uma possível vacina, mas ainda não é algo conclusivo, né? Então, fazendo essa referência com a pandemia, né, precisou que toda a população mundial corresse risco para que as empresas, laboratórios, todo um corpo profissional de técnicos, né, cientistas, se debruçassem nessa luta da pandemia
Covid-19. E as pessoas vivendo com HIV/AIDS continuam aí às margens, sofrendo preconceito, né, todos os dias, seja pela própria comunidade LGBT, né, também. Exato. Você me permite aqui, Renato, a Roseli Tardelli, da Agência de Notícias da AIDS, ela não pôde participar e ela pediu para falar sobre a campanha de arrecadação de cestas básicas para as pessoas com HIV e AIDS. Eu só vou daqui, aproveitando que você está falando sobre esse tema, vai acontecer no dia 6 de junho, agora domingo. São 18 anos, né, do camarote solidário da Agência de Notícias da AIDS. Então vai ter esse camarote virtual também. E mais detalhes, se você quiser colaborar com essa campanha, entre lá na Agência de Notícias da AIDS e veja a necessidade, né, exatamente, da gente ajudar as pessoas que estão mais vulneráveis, que têm AIDS, como você falou, e tem uma dificuldade imensa de passar esse problema aí da pandemia que a gente está vivendo aqui. Agora, Renato, vamos falar agora da programação, né, virtual finalmente. Como é que vai ser? Então, a gente está levando uma programação bastante interativa, né, com profissionais de saúde, esclarecendo sobre as formas de prevenção, né, sobre a PrEP, sobre a PrEP, sobre o uso da camisinha, né, sobre outras DSTs também. Vamos estar falando de famílias, né, vamos estar falando da velhice LGBT, ou seja, é uma programação de 10 horas, né, a gente começa às 2 da tarde, perdão, desculpa. É uma programação de 8 horas, nós começamos às 2 da tarde e vamos até às 22. E também, dentro dessa programação, todo um casting artístico, né, para também deixar, apesar de ser um tema bastante sensível, mas que é difícil de ser debatido, né, e para que não fique também só apenas na programação técnica sobre o tema, a gente está levando entretenimento através do conteúdo artístico. Então, agora, como é que as pessoas vão poder acompanhar toda essa programação e quais são aí os destaques, né? Alguns nomes que deverão participar? Então, todas as pessoas que puderem e quiserem acompanhar, né, a Parada SP ao vivo vai ser transmitida pelo canal no YouTube da Parada SP, no canal da Dia Studio, nos canais dos influencers, como Divas da Depressão, Espartaco, entre outros. E dentro da programação esse ano a gente tem 2 surpresas, né? Uma é a presença da Maria Gadu e da Sandra de Sá também, que pela primeira vez está participando da Parada LGBT de São Paulo. Dentre outros artistas, Matheus Carrilho, Pepita, Pablo Vittar e diversos recados de celebridades que abraçaram essa campanha de 2021 com o tema da Parada Ame Mais, Cuide Mais, Viva Mais. Exatamente. Agora, certamente vocês devem abordar essa questão também da perseguição, não é isso? Contra a trans, a perseguição, as mortes que ocorrem no Brasil, né, em relação a justamente a essa população LGBT. Conta como está a situação no Brasil nesse caso, Renato. Na verdade, o Brasil, apesar de ter políticas para LGBT bem avançadas, né, mas ainda é o país que mais mata pessoas transexuais, travestis, né, e pessoas LGBTs de um modo geral. Então, a gente fala que a cada 24 horas a gente tem aí um número expressivo de mortes de pessoas, né, e isso assusta muito, porque fora do Brasil não é dessa forma. É óbvio, se a gente comparar com países latino-americanos, como Colômbia, Chile, entre outros, né, a gente pode ter aí o Brasil como destaque no cuidado com pessoas LGBT, com centros, né, de referência, de apoio, né? Mas ainda estamos aquém, né, quando se fala na questão de proteção das pessoas LGBTs. Exato. Agora, você acredita que no governo Bolsonaro essa violência se intensificou? Na verdade, essa violência ela já acontecia e deu uma intensificada, que hoje o que acontece? As pessoas se sentiram empoderadas, né, em agredir pessoas LGBT. Se eu tenho um governo que ele não respeita as minorias, né, eu falo que nós não somos minorias, porque se somar
todas as minorias, como mulheres, como pessoas LGBTs, como negros, como indígenas. Nós temos uma população que passa a ser maioria. Então, quando um governo não respeita essa população, né, ela está empoderando aquelas pessoas que já têm um discurso, né, de ódio e que também, a partir desse momento, se sente aptas, né, ou empoderadas para transmitir essa violência e exacerbar essa violência de forma mais agressiva. Né? Hoje, eu falo que hoje não se basta matar pessoas LGBT, tem que se matar com requintes de crueldade. Né? É o que a gente tem visto pelas redes sociais, pelos vídeos que a gente recebe com frequência. Exato. Agora, como fazer uma campanha, né, de conscientização para essas pessoas, né, essas pessoas que não têm o conhecimento, não têm a informação, que são preconceituosas, como quebrar essa barreira, Renato? O que falar para essas pessoas? Eu acredito que a barreira ela começa a ser quebrada, né, na infância. Né? Então, assim, as crianças elas nascem sem preconceito e os pais têm um papel importantíssimo na construção dessas famílias. Então, e dessas crianças, principalmente. Então, a gente começa combatendo o preconceito em casa. Né? Eu posso não concordar com uma opinião ou com a maneira que você mas eu tenho que te respeitar. Né? E respeito a gente aprende em casa. Então, eu acredito que seja dessa forma, levando mais conteúdo, mostrando que somos pessoas que não queremos afrontar nenhuma família. Nós só queremos ter o direito de existir. E isso faz parte de todas as sociedades. E as escolas também têm um papel fundamental nisso? Na sua opinião? Sim. Eu acredito que a escola, né, é a porta também de entrada, né, para que a gente quer todos esses tipos de preconceito. Para você ter uma ideia, as pessoas trans ou os gays mais afeminados, né, deixam de ter oportunidade de trabalho, deixam de ter oportunidade de educação por conta do preconceito que começa na escola. Né? Então, quando há essa barreira na escola, onde o professor não consegue ou não está preparado para dialogar sobre esse assunto, né, tudo se torna mais difícil. Antigamente, né, eu tenho 50 anos, então antigamente a gente aprendia em casa as questões de respeito à família, né? E na escola a gente só era reforçado as questões de respeito também. E a gente sente que hoje a educação também está falhando, né, nessa informação. Você sofreu na sua infância, Renato, por conta desses preconceitos? Olha, eu posso falar assim que eu sofri comigo, né? Mas eu também, ao mesmo tempo, eu fui para a luta, né? Eu tinha já algumas coisas, eu já sabia que eu era LGBT desde os 7 anos de idade, né? Então eu procurava me defender, né? Mas eu também ia para a luta. Mas eu falo também que o que me deu mais base e empoderamento foi quando eu arrumei o meu primeiro emprego aos 16 anos. Né? Na verdade, eu trabalhava desde os 14 com o meu tio numa empresa familiar, mas aos 16 anos, quando eu fui trabalhar no banco e eu tive realmente a minha independência financeira, foi aí que eu me senti mais forte e preparado para enfrentar o mundo que vinha pela frente. Exato. Bom, essa sua experiência aí foi de muita luta, de força ao mesmo tempo, mas existem histórias muito tristes também, né, Renato? Assim, ao longo de toda essa tua trajetória nessa luta, você deve conhecer histórias também de pessoas que não tiveram nenhum apoio na família e também foram muito discriminadas. Eu queria que você falasse um pouco até que ponto chega essa discriminação e o que acontece com o lado psicológico da pessoa. Na verdade, a gente conhece muitas histórias, né? Eu falo que a minha história é diferente no sentido que os meus pais eles ficaram no processo de negar, né, quem de fato eu era, e foi assim até eu sair de casa, né, essa negação, e quando eu volto eu apresentar o meu companheiro para eles, né. Mas a gente sabe de histórias que é diferente, histórias de violência, né, de
psicológicas ou mesmo físicas. E a gente tem um monte de histórias por aí, que acontece todos os dias. E aí eu falo também que a minha história como um homem branco, né, é totalmente diferente daquela pessoa que vive, que é negra, que vive na periferia, que vive nas comunidades, né? Então são histórias diferentes, a minha em relação a dele. E a gente procura todos os dias levar informação, né, e levar, de certa forma, conhecimento de leis, né, para que essas pessoas também se sintam protegidas. É isso. Exato. Você falou das pessoas, né, negras, gays, elas sofrem a discriminação e sofrem também a repressão policial, não é, Renato? Sim, sim. A repressão policial é outro fator, né, que tem, nesse momento que nós estamos vivendo, desse desgoverno, né, e a própria polícia militar, né, ser uma entidade, né, repressiva, né, e que com o discurso do presidente só reforça. Veja as manifestações que nós tivemos no último final de semana em Recife, né, mesmo em São Paulo, que foi mais pacífico, mas principalmente em Recife, onde pessoas, só pelo fato de estarem ali se manifestando contra o governo, foram agredidas. A própria Lei de Segurança Nacional foi sancionada recentemente, né, com o objetivo justamente de nos calar, né? Calar todos, não só a nós LGBT, mas a todos que não concordam com essa forma de governo. É isso. Tá certo, Renato. Então, só relembrando por onde as pessoas vão poder acompanhar essa parada do orgulho LGBT online, só para a gente terminar. Legal, Marilo. Todo mundo que quiser acompanhar toda a programação da Parada SP ao vivo, pelos canais, pelas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, da @ParadaSP e da @Dia Estúdio, também nos canais da Diva da Repressão, Espartaco, Blue e Ponto, entre outros canais aí que vão estar transmitindo. É nesse domingo, não é? Domingo, dia 6 de junho, domingo agora, dia 6 de junho, das 14 às 22 horas. Perfeito. Vai ter muita música, muita atração, muita coisa bonita, porque o belo a gente tem que valorizar, não é isso? A beleza, né? Exatamente. Eu falo que a parada, ao contrário também do que as pessoas pensam, né, não é só uma festa, é um movimento de luta por direitos humanos, né? E todas as conquistas da população LGBT, elas partiram dos temas que a parada LGBT de São Paulo levou para a rua, né? A questão da discriminação, que a gente já falava em 2005, somos em 97, quando a gente tratou da questão, somos muito, estamos em várias profissões, 2005 a questão pelo mundo com menos machismo, menos racismo e sem homofobia, a questão da lei de identidade de gênero em 2016, o casamento, a união civil, né, em 2006. Então, a Parada de São Paulo, ela leva temas de direitos humanos e também da população LGBT. Perfeito. Mas também é um evento festivo, né? Porque também o fervo é uma forma de luta, Marina. Com certeza, Renato. Foi um prazer falar com você, viu? Um beijo e uma boa parada. Obrigado, Marilu. Obrigado a todos que nos ouviram. Obrigado a todos da Rede Atual Brasil. Obrigada. Falamos aqui com o Renato Viterbo, vice-presidente da Associação Parada do Orgulho LGBT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.